As vozes abafadas vindas do vestiário romperam o murmúrio tranquilo da academia. Pobre Frank! Ele não faz ideia de que Eleanor está com Dale Peterson há meses. Minha mochila de ginástica caiu no chão úmido com um baque seco e desagradável, o som ecoando o vazio repentino no meu peito. Mitch e Randy viraram a cabeça bruscamente, os olhos arregalados, revelando tudo. Ela era insaciável. Dale se gabara. Disse que Frank estava sempre muito cansado. Ela precisava de um homem de verdade. O último ruído metálico dos pesos livres havia se dissipado. O suor ainda escorria pela minha pele. Era tarde, passava das 10, e a academia estava praticamente vazia. Apenas o zumbido da ventilação e o som distante da piscina. Vesti uma camiseta limpa. O algodão fresco, uma mudança bem-vinda. Mitch Evans e Randy Carlson estavam em uma cabine ali perto, suas vozes abafadas, mas suficientemente claras no espaço com eco. Eu nem os tinha notado. Ambos eram peritos de seguros, mais novos que eu, embora Mitch já estivesse na área há algum tempo. Pobre Frank, disse Mitch com a voz baixa, num tom conspiratório que eu nunca tinha ouvido antes. Ele não faz ideia de que Eleanor está com Dale Peterson há meses. As palavras me atingiram em cheio. Minha mochila de ginástica, meio aberta, escorregou da minha mão. O tecido pesado da lona bateu com força no piso molhado, um som alto demais para o silêncio. Isso chamou a atenção deles. Ouvi o silêncio repentino vindo do box, a respiração ofegante. Minha mão instintivamente foi até a pequena toalha presa no cós da minha calça, tentando enxugar o nada. Respirei fundo, ajeitei a toalha e contornei a esquina, fingindo calma. Só eu, disse com a voz firme, talvez um pouco baixa demais. Esqueci meu relógio. Meus olhos alternaram entre eles. Randy, o mais novo, parecia ter visto um fantasma. O rosto de Mitch era uma máscara cuidadosa que escorregava pelas bordas. A culpa e o desconforto evidentes na forma como seu maxilar se contraía. Ambos me encaravam, boquiabertos, perplexos. Fui até meu armário, peguei meu relógio de aço inoxidável na pequena prateleira, o metal frio um peso familiar no meu pulso. Voltei-me para eles, meu olhar firme. Minha esposa, declarei, as palavras secas. E Dale Peterson? Randy assentiu com a cabeça uma vez. Um movimento rápido, quase involuntário, com os olhos fixos no chão. Mitch finalmente falou, com a voz rouca. Frank, já faz uns 6 meses. Ele passou a mão pelos cabelos curtos e úmidos. Quem mais sabe? A pergunta foi feita em voz baixa, mas pairava pesadamente no ar entre nós. Randy engoliu em seco. Todo mundo, Frank. Eles não são exatamente discretos. A ficha caiu, um nó frio e duro no meu estômago. Os olhares cúmplices na sala de descanso, as conversas sussurradas que paravam quando eu me aproximava. Eu não tinha percebido. Eu era a piada do escritório, o desfecho de uma piada que eu estava cega demais para enxergar. Senti um aperto no peito, uma pressão aumentando atrás das minhas costelas. Dale, continuou Mitch, com a voz um pouco mais firme agora, como se finalmente conseguisse falar. Ele estava se gabando dela, no Hotel Millbrook, de todos os lugares. O Millbrook, o hotel onde comemoramos nosso aniversário. O nó se apertou ainda mais. Disse que ela era insaciável. Disse que você estava sempre muito cansado. Disse que ela precisava de um homem de verdade. As palavras foram um golpe físico mais cortante que qualquer soco. Senti um tremor profundo, mas meu rosto permaneceu impassível. Assenti lentamente. Obrigado pelas informações, senhores. Minha voz era calma, sem demonstrar nada. Mitch mudou o peso de uma perna para a outra. O que você vai fazer, Frank? Olhei para ele, depois para Randy. O que eu faço de melhor, eu disse. Investigar. A viagem para casa foi um borrão. As ruas familiares de Elmwood deslizaram diante dos meus olhos, os postes de luz desenhando riscos fugazes no para-brisa. Minhas mãos apertavam o volante, os nós dos dedos brancos. A raiva, um calor lento e fervilhante, estava sob o choque à espreita. Estava frio lá fora, mas minha pele estava quente. Na metade do caminho, num semáforo, tirei a mão esquerda do volante. A aliança de ouro parecia pesada, estranha. Tirei-a e a coloquei no porta-copos. Ela fez um tilintar suave e oco contra o plástico. A luz da varanda estava acesa. Vi Eleanor pela janela da sala de estar, indo e vindo entre a cozinha e a sala de jantar, arrumando a mesa. Ela usava um suéter azul. Por um instante, ela parecia exatamente como sempre, comum e familiar. Então, a porta da frente se abriu. Sarah, nossa filha, saiu correndo com sua trança loira balançando. Papai!
Forcei um sorriso, abaixando-me para ampará-la. Ela cheirava a sabonete e leite morno. Seus bracinhos envolveram meu pescoço e, por um segundo, o mundo pareceu estável. Eleanor apareceu na porta com um sorriso casual nos lábios. Ei, você está atrasada hoje. Ela se aproximou, sua mão roçando meu braço. Inclinou-se para perto. Um aroma familiar de baunilha e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Seus lábios encontraram os meus, um toque rápido e seco. Senti como uma traição. Cada fibra do meu ser se retraiu, embora eu tenha permanecido imóvel, deixando-a se afastar. Que demorada, murmurei. Preciso de um banho. Passei por eles, em direção ao banheiro, onde a água já corria, chiando e borbulhando enquanto esquentava. O jato escaldante foi um alívio, depois uma penitência. Fiquei debaixo dele, deixando o calor picar minha pele. Uma tentativa fútil de lavar a verdade que se agarrava a mim, densa e insistente. Saí do chuveiro, o vapor grudado na minha pele, sem fazer nada para dissipar o nó frio e duro no meu estômago. Eleanor estava na sala, sentada na beirada do sofá, folheando uma revista. A luz do abajur iluminava os reflexos em seu cabelo loiro, a curva do seu pescoço. 15 anos, 2 filhos, uma casa em Elmwood com um gramado impecável. No entanto, olhando para ela, era uma estranha. Sua postura descontraída, o jeito natural como sua mão repousava na coxa, tudo era uma mentira, uma ilusão cuidadosamente construída na qual eu vivia. Passei por ela sem dizer uma palavra, indo em direção aos quartos das crianças. Sarah já estava dormindo, uma pequena figura imóvel sob seu edredom de dinossauro. Billy, de 5 anos, ainda estava acordado com os olhos arregalados. "História, papai!" murmurou com o polegar na mão. Sentei-me na beirada da cama dele, a lombada gasta de Mike Mulligan e sua escavadeira a vapor. Eles me eram familiares. Minha voz era firme, o ritmo das palavras um conforto, um escudo. Aconcheguei-os na cama, beijando cada testa. O cheiro de seus cabelos limpos, seu sono inocente, um contraste gritante com a decepção que se azedava dentro de mim. Eu estava representando um papel, o marido desavisado, o pai dedicado. Por eles, eu me manteria firme. De volta ao banheiro principal, o espelho refletia um homem que eu mal reconhecia. O rosto era o meu, as tênues linhas ao redor dos olhos, a leve barba por fazer, mas os próprios olhos carregavam uma determinação sombria que eu nunca tinha visto antes. A vontade de sair furioso, de quebrar a frágil paz da casa com acusações, era forte. Cerrei os punhos e então relaxei lentamente. Não, esse não era o meu jeito. Um confronto agora só levaria a negações, lágrimas e um colapso desastroso. Eu era um investigador, lidava com fatos, com evidências. Isso seria metódico, minucioso, devastador. Eleanor estava na cama quando finalmente entrei no quarto, encostada nos travesseiros, lendo. Ela olhou para cima. "Dia difícil?" perguntou com a voz suave. "Quero uma massagem nas costas." A proposta me causou um arrepio de repulsa. A ideia de suas mãos em mim, depois de saber o que eu sabia, era repugnante. Meu estômago se contraiu. "Não, obrigada," eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. "Só estou cansada." Ela deu de ombros imperturbável, virando uma página. A Sarah perguntou de novo sobre o parque aquático. Talvez no mês que vem? Como se ainda fôssemos uma família de verdade. As últimas palavras foram quase um sussurro, uma sugestão casual, mas carregavam um peso estranho e passivo-agressivo, como se ela estivesse testando o terreno, insinuando as rachaduras que sabia existirem. "Parece ótimo," eu disse, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta velha. "Vamos planejar alguma coisa." A mentira tinha um gosto amargo na minha boca, mas minha determinação se fortaleceu. Eu planejaria alguma coisa, algo que ela não esperaria. Fiquei acordado por horas, o zumbido da velha geladeira lá embaixo sendo o único som além da minha própria respiração ritmada. Minha mente trabalhava, calculando, analisando possibilidades, formulando um plano. Era frio, preciso, como redigir um dossiê. Cada detalhe, cada ângulo, nada seria deixado ao acaso. Não se tratava mais de raiva, tratava-se de conhecimento, de exposição. As semanas seguintes se tornaram uma verdadeira aula de dissimulação. Comprei flores para Eleanor sem motivo aparente. Sugeri encontros românticos, levei-a àquele restaurante italiano que ela gostava. Fiz amor com ela, o ato vazio, mecânico,
minha mente a quilômetros de distância, calculando meticulosamente a distância entre nossos corpos, o tremor de sua respiração, o vazio dentro de mim. Eu estava representando tão bem o papel que ela não suspeitou de nada. Ela sorriu, riu, parecia genuinamente satisfeita. Isso só reforçou minha determinação. Numa terça-feira, durante meu horário de almoço, dirigi 30 quilômetros até Elmhurst, uma cidade suficientemente distante para que ninguém da Prairie State Insurance reconhecesse meu carro. Encontrei uma loja especializada em eletrônicos, daquelas com janelas escuras e uma campainha que tocava muito alto. Lá dentro, paguei em dinheiro por um rastreador GPS de última geração, pequeno o suficiente para caber na palma da minha mão. A transação foi rápida, impessoal, sem perguntas, exatamente como eu gosto. Mais tarde naquela semana, enquanto Eleanor estava no andar de cima dando banho nas crianças, sua risada ecoando do banheiro, fui até seu SUV. A garagem estava escura, com um leve cheiro de óleo e pneus velhos. Minhas mãos se moveram com uma eficiência prática. O rastreador se encaixou no lugar sob o para-choque traseiro, fixado magneticamente ao chassi, escondido fora da vista. Verifiquei 2 vezes, depois uma terceira. Seguro. Naquela noite, depois que todos estavam dormindo, peguei o celular dela na mesinha de cabeceira. Eu a tinha visto digitar a senha vezes suficientes ao longo dos anos. Nossa data de aniversário. Desde os 702.3, os números abriram um mundo de possibilidades. Rapidamente instalei o software de rastreamento de celular que havia baixado antes, configurando-o para sincronizar com meu celular descartável. Foi surpreendentemente fácil. Alguns toques, um ícone oculto e, em seguida, de volta ao criado mudo dela. Então vieram os microfones, coisinhas minúsculas, compradas online, impossíveis de rastrear. Um no carro dela, escondido no quebra-sol do lado do passageiro. Outro meticulosamente no forro da sua bolsa favorita. O último, o mais difícil, foi colocado atrás da cabeceira da nossa cama. Enquanto o prendia, o fio fino e quase invisível sentia uma linha tênue sendo cruzada, uma fronteira moral, mas a necessidade de saber tudo, cada detalhe, cada palavra casual, ofuscou isso. Dali tinha estado em nossa casa, em nossa cama. Eu precisava saber, eu saberia. A vigilância começou. Meu celular descartável, guardado escondido na gaveta do meu escritório em casa, tornou-se uma fonte constante de dados. Registros de chamadas, mensagens de texto. No início, eram inocentes. Conversas rápidas sobre trabalho, detalhes banais. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, o tom mudou. Pensando em você, de Dale. Mal posso esperar, de Eleanor. A intimidade aumentou. Um veneno lento infiltrando-se no cotidiano. As conversas telefônicas eram mais difíceis de ouvir, mas mais reveladoras. Palavras código. Buscar um café para um encontro clandestino. A atualização do projeto para algo muito mais pessoal. Locais secretos de encontro discutidos em sussurros, os detalhes precisos. E então, as queixas. Eleanor falando de mim, das minhas supostas falhas. Ele é tão cansado o tempo todo, Dale. Nunca tem energia para nada. E por docipar. Ele é tão previsível, sabe? Como um relógio. Cada palavra era um pequeno fragmento penetrando cada vez mais fundo. O microfone do quarto, um fio fino, quase invisível atrás da cabeceira da cama, captava suas queixas nas horas silenciosas depois que eu fingia dormir. Seus murmúrios ao telefone, os suspiros suaves, confirmavam as palavras que Mitch ouvira. Ela discutia detalhes íntimos do nosso casamento com Dale, coisas que só nós dois deveríamos saber. A frequência da nossa vida sexual, meus hábitos, meu humor, era uma invasão, uma transmissão pública do nosso mundo particular, amplificada para o amante dela. Comecei a notar um padrão em seus álibis. Clube do livro, ela dizia, vestindo o casaco com um sorriso brilhante, porém pouco convincente. Ou então, aula de yoga, enquanto pegava o tapete. Eu assentia, me oferecia para cuidar das crianças, fazia o papel de marido prestativo. Enquanto isso, minha mente estava em outro lugar, fazendo comparações. O rastreador GPS era implacável, preciso. Mapeava seus movimentos com uma exatidão assustadora. Depois de deixar as crianças na escola, ela nem sempre ia direto para casa. Em vez disso, frequentemente se dirigia a um condomínio específico do outro lado da cidade, ou a um parque isolado perto da rodovia estadual 31. Minha mente investigativa entrou em ação.
Cruzei o endereço do apartamento com o arquivo de funcionário de Dale Peterson, acessado do meu computador de trabalho, sob o pretexto de uma auditoria atrasada. O apartamento de Dale, lá estava, concreto, inegável. Para facilitar seus movimentos, para lhe dar a corda que precisava, comecei a fazer viagens a negócios. Uma conferência em Chicago, uma reunião com um cliente em Indianápolis, reservas falsas, cuidadosamente planejadas, dando-lhe a ilusão de liberdade. Cada vez que eu partia, sentia um nó de pavor e uma antecipação perversa. Eu sabia o que ela faria, e eu teria as provas. Meu dossiê cresceu. Um arquivo grosso, organizado e preciso. Datas, horários, locais, transcrições de ligações telefônicas, capturas de tela de mensagens de texto, os fatos concretos apresentados em preto e branco. Era meu trabalho, meu treinamento. Eu construía casos. Este era o caso mais importante da minha vida. Uma gravação, datada de uma terça-feira à noite, enquanto eu supostamente estava em Chicago, flagrou Eleanor conversando com Dale sobre os filhos. Às vezes me sinto culpada, murmurou ela, com a voz mais suave que o normal, por causa da Sarah e do Billy. Eles adoram o Frank. Então, um suspiro. Mas eles vão ficar bem. Eles se adaptam. Não podemos deixar que eles nos atrapalhem, podemos? As palavras foram casuais, desdenhosas. Foi como um balde de água fria, extinguindo qualquer esperança remanescente de que ela pudesse estar lutando, dividida. Ela havia feito sua escolha, e os filhos eram uma reflexão tardia. Descobri toda a extensão do caso corporativo deles. Os sussurros na cafeteria, os olhares cúmplices nos corredores. Meus colegas, meus amigos, sabiam. Tinham me observado o marido alheio, enquanto Eleanor e Dale continuavam a se envolver às escondidas. A humilhação queimava. Uma ferida aberta e dolorida que infeccionava a cada nova evidência. A dor havia mudado. O choque inicial deu lugar a um ressentimento profundo e ardente. Observei Eleanor interagindo com Billy e Sarah. A maneira como ela ajudava Sarah com a lição de casa, explicando frações pacientemente. O jeito como fazia cócegas em Billy até ele gargalhar. A mãe amorosa, o toque gentil, o sorriso caloroso. Como essas duas mulheres podiam coexistir no mesmo corpo? A esposa infiel, fria e calculista, e a mãe carinhosa. A dissonância era quase insuportável, mas mantive a compostura, a expressão impassível. A investigação continuou. A pressão dentro de mim aumentava, uma queimação lenta e constante. Eu precisava de uma perspectiva externa, uma confirmação além dos dados frios. Procurei Susan, uma analista sênior que trabalhava comigo há anos. Ela era discreta, perspicaz e tinha um talento especial para perceber as correntes não ditas do escritório. Susan, comecei certa tarde, encostada na parede do cubículo dela, falando baixo. Hipótese. Se houvesse rumores sobre alguém no escritório, algo delicado, você saberia? Ela ergueu o olhar, os óculos empoleirados no nariz. Seu olhar era direto. Depende dos rumores, Frank. As pessoas falam. Após uma pausa, acrescentou. Estamos falando de Eleanor? A pergunta pairou no ar, como um sinal de confirmação do que eu já sabia. Assenti uma vez. Susan suspirou, empurrando a cadeira para trás. É, Frank. Todo mundo sabia. É um segredo aberto há meses. Ela hesitou, os olhos suavizando com um lampejo de pena que eu detestava. Dale, ele tem uma reputação. Sempre teve. Você só não estava prestando atenção, eu acho. Esse detalhe, a reputação de Dale, foi mais um golpe duro. Eu, o investigador principal, havia ignorado as pistas mais óbvias. O ponto cego era imenso. Alguns dias depois, sentei-me em frente ao Sr. Davis, um advogado de divórcio conhecido por sua abordagem meticulosa em uma grande mesa de mogno. Deslizei minha pasta grossa sobre a madeira polida. Aqui está, disse eu com a voz monótona. Tudo. Davis, um homem de cabelos grisalhos ralos e um ar de autoridade discreta, abriu a pasta. Folheou as páginas, franzindo a testa enquanto lia as transcrições. Examinava os registros de GPS e as gravações de chamadas. Assobiou baixinho. Sr. Miller, isto é, notavelmente minucioso. Nunca vi esse nível de detalhe fora de casos de espionagem corporativa. Ele ergueu o olhar com uma expressão grave. Esta é uma prova muito forte de infidelidade. Mas preciso avisá-lo. Emocionalmente, isto será exaustivo. E com crianças envolvidas, a guarda será uma batalha primordial. Quero a guarda total, declarei com firmeza, sem deixar espaço para negociação. Billy e Sarah ficarão comigo.
A ideia de expô-los a Dale Peterson, as escolhas de Eleanor, era insuportável. Eu os protegeria, custasse o que custasse. A partir daquele dia, comecei a me distanciar emocionalmente de Eleanor. O esforço de manter as aparências tornou-se quase insuportável. Minha paciência se esgotou. Nossas conversas ficaram mais curtas e superficiais. Minhas respostas às suas perguntas eram lacônicas e distraídas. Depois de um tempo, Eleanor percebeu. Frank, disse ela certa noite, enquanto eu encarava a TV sem expressão. Está tudo bem? Você parece distante. Trabalho. Desconversei, massageando as têmporas. Caso importante. Estressante. A mentira saiu fácil, um caminho já trilhado. Ela aceitou, ou pelo menos fingiu que sim. No trabalho, Dale Peterson continuava com sua arrogância de sempre. De vez em quando, nossos olhares se cruzavam, seja na sala de descanso ou no corredor, com um aceno casual, um sorriso discreto e presunçoso. Ele não fazia ideia de que a rede estava se fechando ao seu redor. Achava-se intocável. Comecei a preparar minhas finanças. Garanti meus bens. Abri uma conta bancária separada, destinando pequenas quantias do meu salário, construindo uma base para o inevitável. O cálculo frio era necessário, um escudo contra a tempestade que se aproximava. Confiei parcialmente no meu irmão mais velho, John, que morava em uma cidade vizinha. Contei a ele que estava com problemas no casamento, que Eleanor tinha sido infiel. Não os detalhes sórdidos, ainda não. John, sempre o mais firme, ouviu sem julgamento. O que você precisar, Frank, disse ele com a voz rouca. Estou aqui, sempre. Seu apoio inabalável era uma pequena e segura âncora nas águas turbulentas. Então veio a gravação que confirmou tudo. Uma conversa entre Eleanor e Dale captada pelo microfone do quarto apenas 2 noites antes. A voz de Eleanor sussurrada, confiante. Só preciso garantir que minhas finanças estejam em ordem. Os investimentos do Frank, assim que estiverem seguros para mim, posso contar para ele. Precisa estar tudo limpo, pelo bem das crianças. Não foi apenas paixão, então. Não foi apenas um lapso de julgamento. Foi uma jogada fria e calculada. Ela planejava me usar, me sugar até a última gota antes de me descartar. A traição se aprofundou, transformando-se em um gosto metálico e amargo na minha boca. Fiz uma última viagem de teste. Numa sexta-feira, uma reunião de emergência com um cliente supostamente planejada em Davenport. Saí cedo, com meu celular descartável escondido, rastreando cada movimento dela. Ela esperou menos de 1 hora depois que eu saí. O rastreador GPS mostrou que ela estava indo direto para o apartamento de Dale Peterson. A decisão era definitiva. O confronto era iminente. Eu a veria novamente esta noite, mas seria a última vez que a olharia da mesma maneira. As crianças eram a prioridade. O John convidou o Billy para um fim de semana só de meninos. Contei para Eleanor casualmente na quinta-feira à noite, enquanto dobrava a roupa. A Sarah também pode ir. Eles têm aquele balanço enorme e uma cama elástica. Eleanor franziu a testa com uma leve ruga entre as sobrancelhas. De repente, e os nossos planos? Levantei os olhos de uma pilha de meias. Vai ser bom para eles. Você pode colocar a leitura em dia. Eu tenho algumas coisas para fazer em casa. Ela concordou, dando de ombros e murmurando algo sobre minha repentina dedicação às tarefas domésticas. Na sexta-feira à tarde, voltei para casa mais cedo. O escritório estava silencioso. Eu havia dito ao meu chefe que tinha tido uma emergência familiar. A casa estava silenciosa demais. Eleanor estava na sala de estar, ajeitando as almofadas e organizando as revistas na mesa de centro. Ela usava uma blusa de tricô simples e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela olhou para cima com um leve sorriso nos lábios. Você chegou cedo. Está tudo bem? Sente-se, Eleanor. Eu disse em voz baixa e sem inflexão. Nossos olhares se encontraram. O ar no cômodo pareceu ficar mais denso. Ela hesitou, com as mãos ainda sobre uma almofada, e então sentou-se lentamente na beirada do sofá, o olhar percorrendo meu rosto. Caminhei até a mesa de centro, tirei um pequeno gravador digital preto do bolso e o coloquei delicadamente sobre a madeira polida. Apertei o play. A voz de Eleanor preencheu o quarto, íntima, suave como num sussurro. Depois, a de Dale, rouca e familiar. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, querida. E a resposta dela. Eu também, Dale. Frank foi para Chicago, só nós dois. Seu rosto empalideceu. O leve rubor que havia em suas bochechas desapareceu, deixando sua pele completamente branca. Seus olhos se arregalaram, fixos no pequeno aparelho. Frank! Ela sussurrou, sua voz quase inaudível.
O que é isso? Estendi a mão e apertei o botão de parar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 6 meses, Eleanor, eu disse, com a voz rouca. 6 meses de mentiras. 6 meses de intrigas. Caminhei até a poltrona e tirei a pasta grossa da minha maleta. Abria sobre a mesa de centro uma demonstração meticulosa de traição. Impressões de mensagens de texto, capturas de tela de registros de chamadas, coordenadas de GPS destacando seus trajetos até o apartamento de Dale, transcrições de conversas. O Hotel Millbrook, continuei, cada palavra como um golpe de martelo. Nosso lugar de aniversário. Dale te chamando de insaciável e se gabando disso, para os meus colegas. Seus olhos percorreram as páginas, depois se fixaram no meu rosto. Ela tentou negar com a voz embargada. Não, Frank, você não entende. Então tentou se justificar. Não significou nada, Frank. Foi um erro. Eu estava sozinha. Você está sempre tão ocupado, tão distante. Sua voz se elevava, um lamento desesperado e frágil. Então ela implorou, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto, deixando marcas brilhantes em suas bochechas pálidas. Por favor, Frank, me desculpe. Por favor, me perdoe. Mantive-me firme, inflexível. Significou o suficiente, disse eu com a voz friamente calma. Discutir nossos filhos, nossa casa e seus planos de ir embora. Seus planos para garantir seu futuro financeiro antes de me contar. Era isso que significava. Peguei um documento separado, impecável e oficial de uma pasta jurídica. Meu advogado preparou isso. Deslizei os papéis do divórcio pela mesa. Quero a guarda total. Você terá direito a visitas supervisionadas. Só isso. Um grito gutural rasgou sua garganta. Era primitivo, chocado, furioso. Você não pode fazer isso. Ela gritou, pulando de pé, cerrando os punhos. Você vai me arruinar. Eu não terei nada. Meu olhar era firme, inabalável. Você mesma fez isso, Eleanor. Eu apenas expus a situação. Apontei para a porta da frente. Faça as malas. Você não vai passar mais uma noite debaixo do meu teto. Quero você fora daqui, até as crianças chegarem amanhã. A casa parecia fria, ainda mais fria do que antes. É em momentos como esses, quando vidas se desfazem, que realmente percebemos o preço de nossas escolhas. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Eleanor olhou para mim, o peito arfando, as lágrimas ainda escorrendo. Eu não vou embora. Ela cuspiu as palavras, a voz carregada de veneno. Esta casa também é minha. Você não pode simplesmente me expulsar. Ela manteve-se firme, braços cruzados, desafiando-me. Encarei seu olhar, o meu firme. Legalmente, Eleanor, não posso obrigá-la, mas emocionalmente peço que vá, por esta noite. Pelo bem das crianças, se não por outro motivo. Como ela permaneceu desafiadora, com o maxilar cerrado, peguei meu telefone calmamente. Vou ligar para a polícia, declarei, com o polegar pairando sobre o ícone de descagem. Vou explicar que há uma perturbação doméstica, infidelidade, uma situação instável. Seus olhos se arregalaram ainda mais, um lampejo de pânico cortando sua raiva. Ela sabia o que aquilo significaria. Os vizinhos veriam, o registro oficial, mas mesmo assim ela não se moveria. Disquei o número. A voz da atendente era clara e nítida. Expliquei os fatos essenciais, mantendo a voz calma e racional. Minha esposa se recusa a sair de casa depois de admitir um caso extraconjugal de longa data. Não há violência física, mas a situação está muito tensa. Temos 2 filhos pequenos que voltarão amanhã. 15 minutos depois, 2 viaturas policiais pararam na calçada com as luzes apagadas. A policial Ramírez, uma mulher robusta e calma que eu vagamente reconheci de uma reunião de vigilância comunitária, e seu parceiro mais jovem entraram. Expliquei a situação, mostrando-lhes os papéis do divórcio e um resumo geral. Eleanor, agora mais calma e com os olhos marejados, ficou perto da lareira. A policial Ramírez falou conosco 2, separadamente e depois juntas. Senhora, disse ela gentilmente a Eleanor, dadas as circunstâncias e considerando que há crianças envolvidas, seria melhor a senhora ir embora esta noite. A senhora poderá buscar mais pertences com uma escolta amanhã, ou quando os ânimos se acalmarem. Humilhada e derrotada, Eleanor finalmente assentiu. Passou por mim sem dizer uma palavra, pegou uma pequena mochila no nosso quarto e saiu, sussurrando em tom de despedida. Você vai se arrepender disso, Frank. Você vai pagar. As lanternas traseiras do seu velho carro desapareceram rua abaixo. No instante em que ela saiu, liguei para um chaveiro. 1 hora depois,
Todas as fechaduras externas estavam trocadas. O som definitivo dos cliques ecoou pela casa vazia. Na manhã seguinte, quando fui buscar Billy e Sarah na casa do John, mantive a voz firme, tentando tranquilizá-los. A mamãe só precisava de um tempo para pensar, pessoal. Expliquei enquanto dirigíamos para casa. Ela vai ficar em outro lugar por um tempinho. Sarah, de 7 anos, ficou quieta, com o rostinho preocupado. Billy, de 5, olhou para mim da cadeirinha. A mamãe vai voltar? Perguntou ele com a voz baixinha. Nós te amamos muito, eu disse, estendendo a mão para apertar seu joelho. Vocês dois estão seguros e são amados. Prometo explicar mais tarde, quando vocês forem mais velhos. Por enquanto, somos só você, eu e Sarah. Seremos uma equipe. O processo de divórcio começou. Foi brutal, público, com todos os detalhes expostos. A advogada de Eleanor, uma mulher astuta e agressiva, tentou de tudo. Ela me pintou como controlador, abusivo emocionalmente, obcecado pelo trabalho. Tentou alegar que minha vigilância era uma invasão de privacidade, um ato de perseguição. Mas minhas provas eram esmagadoras. Datas, horários, locais, gravações de Eleanor discutindo seus planos financeiros, seu descaso com nossos filhos. O longo engano foi revelado. O caso extraconjugal com Dale Peterson tornou-se público dentro da Prairie State Insurance. Os sussurros transformaram-se em discussões abertas. Dale foi repreendido e rebaixado. Suas perspectivas de carreira, antes promissoras, foram seriamente prejudicadas. Suportei os olhares de pena, as conversas sussurradas, a compaixão nos olhos dos meus colegas. Mas mantive a cabeça erguida. Eu havia feito o que era necessário. Meu foco era Billy e Sarah. Mantive uma presença forte e estável para eles, cozinhando o jantar, ajudando com a lição de casa, lendo histórias para dormir. O bem-estar deles era minha prioridade, meu porto seguro. As audiências de custódia foram particularmente acirradas. Eleanor lutou arduamente para evitar visitas supervisionadas, argumentando que isso traumatizaria as crianças e a retrataria como inadequada. Meu advogado, Sr. Davis, apresentou metodicamente as provas de seu engano calculado, de sua disposição em colocar seus próprios desejos acima da família. O juiz ouviu atentamente, absorto, com o rosto impassível. A decisão parecia incrivelmente distante. Os sussurros começaram de forma sutil, depois se transformaram em um rugido que ecoou por nossa pequena comunidade do meio-oeste. A notícia do caso e do divórcio conturbado se espalhou como fogo em palha seca. No supermercado, na igreja, na hora de buscar as crianças na escola, eu sentia olhares sobre mim, sentia as conversas cessarem quando me aproximava. Os amigos tomaram partido. Alguns, como John, ofereceram apoio inabalável, ligando, trazendo refeições. Outros, antigos amigos em comum, evitaram Eleanor silenciosamente, seu desconforto palpável. Como era de se esperar, Eleanor tentou manipular a opinião pública contra mim. Ela se fez de vítima, dizendo em lágrimas a quem quisesse ouvir que eu era controlador, frio e que a havia levado para os braços de outro homem. Ela me acusou de paranoia e de invadir sua privacidade. Mas minhas ações, minha postura discreta e as provas irrefutáveis que apresentei no tribunal refutaram silenciosamente sua narrativa. Ironicamente, minha integridade como investigador solidificou minha imagem pública. As pessoas me conheciam, sabiam que eu trabalhava com fatos. Na Prairie State Insurance, as consequências continuaram. Dale Peterson, incapaz de lidar com o escrutínio implacável e o repentino distanciamento dos colegas, pediu demissão. Desapareceu do escritório, deixando para trás apenas o aroma persistente de seu perfume e a lembrança de seu sorriso presunçoso. Imaginei que sua carreira havia chegado ao fim. Eleanor enfrentou dificuldades. Financeiramente, a separação a afetou profundamente, especialmente depois que meu advogado bloqueou nossos bens em comum. Socialmente, ela se viu isolada. Muitos de seus antigos amigos, que antes admiravam sua personalidade vibrante, agora percebiam as falhas, a duplicidade. Os telefonemas cessaram. Os convites desapareceram. Então veio outra descoberta, uma ferida recente. Ao revisar nossos registros financeiros com o Sr. Davis, descobri que Eleanor havia secretamente esgotado uma parte significativa de nossa conta conjunta de poupança nos meses que antecederam o confronto. Dezenas de milhares de dólares sumiram. Foi um ato calculado, mais uma camada de traição, solidificando minha determinação por um acordo financeiro severo.
Não se tratava apenas de paixão, tratava-se de ganância, de ela tentar garantir seu futuro às minhas custas, exatamente como a gravação havia sugerido. Durante uma das audiências de custódia particularmente contenciosas, Billy e Sarah foram entrevistados separadamente por uma assistente social designada pelo tribunal. A assistente social relatou ao juiz, com voz neutra e profissional. Ela descreveu a silenciosa confusão de Sarah, mas foi o depoimento inocente de Billy que comoveu a sala como uma facada. Às vezes, a assistente social citou Billy. Quando papai estava em suas viagens de negócios, o tio Dale vinha nos visitar e ficava aqui. Uma pausa, e então ela acrescentou: ele o chamava de tio Dale. A sala ficou em silêncio. Eleanor parecia ter levado um soco. O olhar do juiz, antes impassível, tornou-se penetrante. Não se tratava apenas de adultério, tratava-se de trazer o amante dela para nossa casa, para o espaço das crianças, enquanto eu estava ausente. Era um completo desrespeito pelo bem-estar delas, pela santidade do lar. Esse depoimento devastador fortaleceu imensamente meu caso para obter a guarda total. Alguns dias depois, Eleanor me ligou. Sua voz era suave, frágil, completamente diferente da mulher furiosa que havia gritado comigo. Frank, ela implorou, sinto sua falta. Sinto falta das crianças. Cometi um erro terrível. Posso mudar. Por favor, não podemos ao menos tentar? Pelas crianças? Eu escutei, com a mão apertando o telefone, o maxilar tenso. Olhei pela janela para Billy e Sarah brincando no quintal, suas risadas distantes. Vi Eleanor, não a mulher ao telefone, mas a mulher na gravação, falando dos nossos filhos como um obstáculo. A mulher que tinha drenado nossas economias. A mulher que tinha trazido o amante para a nossa cama, para a nossa casa. É tarde demais, Eleanor, eu disse, com a voz plana, sem emoção alguma. A confiança está irremediavelmente quebrada. Não há mais nada a salvar. Desliguei antes que ela pudesse responder. O martelo do juiz bateu, um som seco e definitivo que ecoou no silêncio do tribunal. Considerando o padrão demonstrado de engano e falta de bom senso por parte da ré, Eleanor Miller, em assuntos que afetam diretamente o bem-estar dos filhos menores, este tribunal concede a guarda legal e física exclusiva de Billy e Sarah Miller ao requerente, Frank Miller. Meu advogado, Sr. Davis, assentiu gravemente ao meu lado. Eleanor, do outro lado da sala, parecia ter levado um soco. As palavras visitação supervisionada vieram em seguida, um duro golpe para sua imagem pública. E imaginei, para seu orgulho materno, o acordo financeiro, após meses de contabilidade meticulosa e disputas legais, também me favoreceu. A maior parte da poupança que Eleanor tentara desviar foi recuperada e devolvida ao fundo universitário dos filhos, onde deveria estar. Foi uma vitória, segundo todos os aspectos legais, mas a sensação era vazia. As cicatrizes emocionais eram profundas, uma dor constante e surda sob a superfície. Meu foco mudou completamente para reconstruir nossa casa, para nutrir os frágeis laços com meus filhos. A casa parecia diferente agora, despojada de toda a pretensão, pronta para uma nova base. Cozinhei mais, aprendi a trançar o cabelo da Sarah, ajudei o Billy com a matemática da primeira série. Atos simples do dia a dia que pareciam monumentais. Billy e Sarah enfrentavam dificuldades. Sarah se tornou mais quieta, às vezes se isolando. Billy, por outro lado, ocasionalmente se comportava mal, testando limites. Seu rostinho marcado por uma confusão que ele não conseguia expressar. Eu oferecia estabilidade, uma presença constante, um porto seguro em meio à tempestade emocional deles. Houve noites de lágrimas, perguntas que eu não conseguia responder completamente, mas eu os abracei forte, assegurando-lhes meu amor inabalável. Nos momentos de silêncio, depois que as crianças dormiam, me peguei refletindo sobre o meu próprio papel. Será que minha carreira exigente, as longas horas, minha mente frequentemente preocupada, contribuíram para a solidão de Eleanor? Será que me concentrei tanto no trabalho que ignorei a lenta erosão do nosso casamento? As perguntas não ofereciam respostas fáceis, apenas uma persistente inquietação. Também me debati com a moralidade do meu próprio engano, a vigilância, os microfones escondidos. Eu havia invadido sua privacidade, agido com um cálculo frio que parecia estranho ao homem que eu pensava ser. No entanto, fora necessário revelar a verdade, proteger a meus filhos. A corda bamba moral era tênue. Meu irmão, John, permaneceu uma presença constante. Ele me visitava com frequência, ajudava com os reparos em casa
e ouvia sem julgamentos enquanto eu, lenta e hesitante, começava a processar a dor e a raiva. Você fez o que tinha que fazer, Frank, ele dizia com a mão no meu ombro. Pelos filhos, não fique se culpando. Por fim, procurei terapia. As feridas da traição eram mais profundas do que eu imaginava, e eu precisava de ajuda para entendê-las, para aprender a conviver com elas. Foi um processo lento, conversando sobre a raiva, a humilhação, a profunda sensação de perda. Vi Eleanor durante visitas supervisionadas, geralmente em um local neutro, como um centro de recreação infantil. Ela era uma sombra do que fora, mais magra, seu espírito outrora vibrante e apagado. Ela tentava interagir com as crianças, mas a chama havia se extinguido. Senti uma estranha e incômoda mistura de pena e raiva persistente enquanto a observava. Ela havia escolhido seu caminho e agora o trilhava sozinha. Eu havia vencido a batalha legal. Eu havia garantido o futuro dos meus filhos, protegido-os de uma influência destrutiva. Mas o preço pago foi imenso. A destruição de uma família, a perda de uma história compartilhada, a cicatriz permanente da confiança. A força silenciosa que demonstrei durante toda a aprovação, a determinação metódica, tornaram-se um novo alicerce para mim. Foi uma sabedoria dolorosa, conquistada com muito esforço. Os meses se transformaram em um ano. As arestas do divórcio, lenta e dolorosamente, começaram a se suavizar. A vida teimosamente continuou. Frank e os filhos se adaptaram a uma nova rotina, um ritmo nascido da necessidade e de uma determinação silenciosa. As manhãs eram uma correria com o café da manhã e as mochilas da escola. As noites, uma previsibilidade tranquila de lição de casa, jantar e histórias. Não era a vida que ele havia imaginado, mas era, ponto deles, a vida, construída tijolo por tijolo, com muita dor. Sob os cuidados constantes e inabaláveis de Frank, Billy e Sarah começaram a prosperar. Sarah, antes tão retraída, reencontrou sua voz nos debates escolares e nas aulas de arte. Billy, que antes se comportava mal, canalizou sua energia para o futebol e para a construção de elaboradas estruturas de Lego. O trauma da separação dos pais deixou cicatrizes profundas que provavelmente nunca desapareceriam completamente, mas elas estavam cicatrizando, lenta e firmemente. Suas risadas, antes hesitantes, agora ecoavam pela casa com alegria genuína. Frank também começou a retornar cautelosamente à vida social. Era um retorno hesitante, mais por um senso de obrigação do que por desejo. Ele comparecia a eventos escolares, fazia trabalho voluntário em uma campanha beneficente local. Sentia-se como um fantasma, observando os outros, ainda receoso de se conectar com outras pessoas, do potencial para sofrer. A apreensão era uma companheira constante, uma voz silenciosa que o alertava para não se abrir novamente. Foi num piquenique comunitário local, um evento beneficente para a biblioteca, que ele conheceu Emily. Ela estava empilhando pratos de papel numa mesa, com os cabelos escuros presos e uma mancha de molho barbecue na bochecha. Tinha um sorriso gentil e despretensioso, e olhos que transmitiam uma compreensão silenciosa. Conversaram sobre as crianças, sobre Elmwood, sobre os desafios cotidianos de ser mãe solteira. Emily, ele descobriu, também era mãe solteira, criando um filho alguns anos mais velho que Billy. Ela entendia sua cautela, o jeito como ele sempre olhava para o relógio, a prioridade que dava aos filhos acima de tudo. Não havia pressão nem expectativa, apenas olhares trocados, silêncios confortáveis. O relacionamento deles se desenvolveu lentamente como o desabrochar suave da primavera após um inverno rigoroso no meio-oeste americano. Não houve drama, nem grandes gestos. Foi construído sobre valores compartilhados, sobre uma convivência tranquila, sobre a compreensão mútua de um passado conturbado e sobre a proteção feroz dos filhos. Começaram com um café, depois um jantar ocasional depois que as crianças dormiam e então passeios em família ao parque. Foi um crescimento gradual e orgânico, um pequeno e tenro broto em um solo outrora ressequido. Enquanto isso, Eleanor continuava tentando recorrer da decisão sobre a guarda. Todas as vezes, seus esforços eram em vão. O juiz, influenciado pelas evidências e pelos relatórios da assistente social, manteve-se firme. Sua imagem pública em Elmwood continuava destruída, sua reputação irrecuperável. Por fim, os recursos cessaram. Numa manhã fresca de outono, Frank recebeu uma breve carta oficial de seu advogado. Eleanor havia se mudado para outro estado, buscando um novo começo em uma nova cidade.
Era um rompimento final e silencioso com a vida que ela havia destruído, o encerramento de um capítulo doloroso. A casa, outrora testemunha silenciosa da traição, transformou-se lentamente. Descartou as sombras persistentes do engano, absorvendo, em vez disso, os novos sons da vida familiar. Sarah praticando clarinete, os gritos de Billy jogando videogame, o barulho dos preparativos para o jantar. Tornou-se novamente um verdadeiro lar, repleto de risos, refeições compartilhadas e o conforto tranquilo de uma vida reconstruída. Frank entendia que pagar o preço não era apenas para Eleanor e Dale, era para ele também, pela inocência perdida, pela confiança destruída, pelos anos vividos em uma vida construída sobre uma mentira. Mas, em meio aos destroços, um Frank novo e mais forte emergiu. Ele encontrava contentamento nos momentos simples. Um churrasco no quintal em uma noite quente de verão. Ajudar Sarah a aperfeiçoar seu projeto de ciências. Ver Billy comemorar uma vitória no videogame. Essas eram as vitórias que importavam. Ele refletiu sobre a natureza da verdade e da mentira, sobre a surpreendente resiliência do espírito humano. Aprendeu a confiar novamente em seus instintos, mas com uma humildade recém-descoberta, temperada pela consciência de quão facilmente se pode ser enganado e quão facilmente se pode enganar. A jornada fora brutal, um testemunho do impacto devastador da traição, mas também da força silenciosa da sobrevivência. Sob o vasto céu do meio-oeste, Frank encontrara uma paz conquistada com dificuldade, não um triunfo dramático, mas uma calma constante e duradoura. Frank estava sentado no balanço da varanda, a madeira rangendo em um ritmo lento sob ele. O sol se punha, pintando o vasto céu do meio-oeste com tons de laranja e roxo. Sarah estava dentro de casa, cantarolando baixinho enquanto ajudava a encher a lava-louças. Billy tentava ensinar o novo cachorrinho, Buster, a buscar a bolinha no quintal. A vida havia reencontrado seu ritmo tranquilo. A dor da traição de Eleanor, antes uma ferida aberta, havia se transformado numa dor surda, uma cicatriz permanente que servia como lembrança do que fora perdido. Ele pensou em Eleanor, agora distante, uma vaga lembrança de uma vida diferente. Pensou em Dale Peterson, sua carreira destruída, sua reputação em frangalhos. A justiça, num sentido frio e legal, fora feita. Contudo, o preço fora imenso, medido em noites sem dormir, nas lágrimas dos filhos, na quebra de uma confiança que ele jamais conseguiria recuperar por completo. Emily era uma presença reconfortante, uma força silenciosa que compreendia sem precisar de explicações. A amizade dele se baseava em entendimento mútuo e dedicação aos filhos. Ele observava Billy perseguir Buster, com um sorriso genuíno no rosto. A casa, outrora testemunha silenciosa da traição, agora ressoava com os sons de uma família reconstruída, mais forte pelas tempestades que enfrentara. Era uma paz conquistada com dificuldade, fruto da dor e da vigilância, mas era real.